Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 4, Espadas Gêmeas de Morte Cortante. Essas eram as únicas duas opções que restavam. Clementine era cruel e impiedosa, mas não era tola. Nessa fração de segundo, ela trabalhou inúmeras possibilidades e contramedidas. No final, foi seu orgulho e confiança em suas habilidades que traçaram seu destino. Embora os tenha traído, ela já fez parte do mais forte grupo de operações especiais da Teocracia Slane, a Escritura Preta. Havia provavelmente menos de 10 guerreiros que poderiam derrotá-la. Era impensável que ela fugisse de Momon, um lutador desconhecido com quase nenhuma habilidade. Depois que ela tomou sua decisão, o resto foi fácil. Não havia necessidade de hesitar ainda mais. Enquanto recuperava a compostura de uma guerreira de primeira classe, Clementine correu para o peito de Momon, tão rápido que parecia que iam se abraçar. Morra! Usando todos os músculos do corpo, Clementine enfiou o estileto na fenda do elmo fechado de Momon. Então ela o girou como se pretendesse causar mais danos aos órgãos, enquanto o afundava profundamente para perfurar a cabeça de Momon. Tudo isso foi para infligir um golpe fatal. Embora suas mãos blindadas se aproximassem, como se para abraçá-la, ela não prestou atenção e deu sequência a seu ataque. De acordo com o desejo de Clementine de causar um ataque fatal, ela desencadeou uma magia armazenada no estileto. Essa magia se chamava Lightning. Raios dispararam através do corpo de Ains. As armas de Clementine possuíam um encantamento de acúmulo mágico. Ela poderia armazenar uma magia dentro da arma e soltá-la mais tarde. Embora o ato só pudesse ser repetido uma vez que outra magia fosse novamente armazenada, o estileto poderia armazenar praticamente qualquer tipo de magia. Então, era um encantamento útil que lhe permitia se preparar para praticamente qualquer situação desde que armazenasse a magia correta. Ela cravou o estileto profundamente em seu crânio, e então lançou um ataque relâmpago em cima dele. Este foi certamente um golpe fatal. Contudo, ainda não terminei. Fluxo acelerado. Ainda mais rápido do que antes, ela empurrou outro estileto para a fenda de visão do elmo, e soltou outra magia fireball. Em sua mente, Clementine viu o corpo de Momon queimando dentro de sua armadura, e ela imaginou que podia sentir o cheiro de sua carne chamuscada e enegrecida. No entanto, os olhos de Clementine se arregalaram em choque, quando ela foi confrontada por uma visão inesperada. Entendi. Yggdrasil não tinha armas mágicas desse tipo. Bem, isso é uma grande surpresa. Apesar de ter estiletos cravados através de ambas as órbitas oculares, Ains ainda estava murmurando casualmente para si mesmo. Clementine então percebeu que não havia nenhum sinal de sangue escorrendo. Não pode ser. Impossível. Por que você não morre? Ela nunca tinha ouvido falar de uma arte marcial que pudesse tornar as pessoas invencíveis. Ou ele usou algum outro método para lidar com as punhaladas? Se fosse esse o caso, como ele havia parado os ataques mágicos subsequentes? Mesmo uma veterana durona como Clementine não tinha resposta para essas perguntas. O corpo de Clementine foi preso em um abraço, e ela agora estava pressionada contra Momon. As placas dos aventureiros vibraram. Devo dizer-lhe a resposta. A armadura completa de Korazevich desapareceu, revelando um rosto terrível por baixo. Era um crânio sem carne. Estiletos se projetavam de suas órbitas oculares vazias como se um espelho negro os engolisse, mas ele não parecia sentir dor alguma. Clementine sabia o que aquele rosto significava. Um Diade, um Elderlich. Bem, eu tinha muitas perguntas para fazer, mas desanimei. Tudo o que posso dizer é quase acertou. Então o monstro diante dela não tinha pele nem carne, e por isso não deveria ter uma expressão em seu rosto. No entanto, Clementine teve a sensação de que estava sorrindo para ela. Como é a sensação? Como se sente ao lutar contra um Magic Caster com a espada na mão? Como se sente por ser incapaz de terminar as coisas em um piscar de olhos? Não me despreze. Clementine usou toda sua força para se livrar, mas ela ficou imóvel, como se presa por correntes resistentes. Elderliches, os liches anciões eram undeados poderosos que possuíam habilidosos ataques mágicos, mas suas habilidades físicas não. Eram muito impressionantes. Clementine deveria ter tido a vantagem. Contudo, por quê? Ela não conseguiu se libertar. Uma vez que ela percebeu que o braço poderoso que a segurava, em outras palavras, sua força física não era o resultado do encantamento de sua armadura, Clementine congelou. O que ela viu em sua mente foi uma borboleta presa em uma teia de aranha. Não havia saída. Quando eu disse que daria uma vantagem, me referi a isso. Se ainda não entendeu, nunca houve necessidade de usar toda a minha força, ou seja, usar minhas magias contra uma adversária fraca como você. Filho da puta A. Bem, agora que sabe a verdade, vamos começar. Mas primeiro, vou retirar esses empecilhos. Houve um rangido quando o Elderlich tirou os estiletos que haviam sido cravados em suas órbitas oculares. Ele os jogou de lado. Enquanto a criatura undeade fazia isso, Clementine lutava pela vida, mas até mesmo usando toda a sua força não poderia ser comparada à força de apenas um único braço a segurando. Tudo que ela podia fazer era se contorcer desamparadamente dentro de seu abraço, incapaz de se mover. Depois que os dois estiletos foram retirados, uma luz vermelha maligna apareceu naquelas órbitas vazias.
Elas se moveram para baixo ao encontro da aflita e ofegante Clementine, que se esforçava para escapar. Então, devemos começar. Clementine estava em guarda contra qualquer truque que seu oponente tentasse, mas a palavra começar a pegou desprevenida, pois as palavras do Elderlich foram mais profundas do que um sussurro de um amante apaixonado. Depois disso, ela ouviu um som estranho, um rangido. Clementine entendeu o que o Elderlich estava fazendo quando um calafrio percorreu sua espinha, como se tivesse sido empalada por uma estaca de gelo. Não, não vai fazer isso, seu desgraçador. O rangido vinha da armadura de Clementine. Ele estava planejando esmagá-la contra o próprio peito. É claro que sua armadura pressionada contra o peito do Elderlich o causaria algum dano, mas ele deve ter usado algum método para endurecer seu próprio corpo. Seu corpo imóvel era como uma parede robusta e grossa. Talvez se você fosse mais fraca. O Elderlich retirou uma adaga de algum lugar. Era preta, com 4 joias no seu punho. Pensei em usar isso para acabar com você. Mas, bem, não é tudo a mesma coisa? Ser esfaqueada até a morte, ter a coluna quebrada ou ser esmagada. No fim, você morre. O corpo de Clementine estremeceu. O tom casual causou pânico em seu coração, e a pressão esmagadora em seu peito cresceu. As placas de metal retiradas dos aventureiros que ela havia matado não podiam mais suportar a tensão. O tilintar do metal caindo no chão começou a ressoar com uma cacofonia metálica. Os primeiros a cair foram as 4 placas de prata que ela adquirira recentemente. Era assustador como estava se tornando cada vez mais doloroso respirar. Ela odiava o braço em suas costas que a segurava firmemente. Ela se arrependeu por usar armaduras leves para aumentar sua capacidade evasiva e por exibir os troféus de placas de aventureiros. Clementine sabia que as espadas eram inúteis contra o Elderlich, e então ela socou descontroladamente o rosto dele. Mas isso só serviu para machucá-la ainda mais. Então, quando a dor estava ainda mais insuportável, ela pegou sua Morningstar para espancá-lo, mas ela não estava tão acostumada a empunhá-la e se feriu. Ela podia ver claramente o destino que a aguardava. O simples ato de respirar estava ficando cada vez mais difícil, a pressão cada vez maior em sua barriga, sua armadura lentamente deformando. Tudo isso pintava imagens em sua mente de um destino que logo chegaria. Não se incomode em lutar. Posso terminar isso mais cedo. Está tudo sob meu controle, não percebe? Você demorou para matá-la, não foi? Então vou aproveitar um pouco antes de matá-la também. Clementine começou a se agitar desesperadamente. Ela tentava se afastar do crânio marfim. Ela o arranhou até as unhas quebrarem. Ela o mordeu até quebrar os dentes, nada do que fazia funcionava. E a pressão insuportável continuava aumentando. Não importava o quanto lutasse, ela não conseguia se libertar do braço que a prendia. Mesmo assim, Clementine continuava se contorcendo, apostando tudo por uma pequena chance de esperança, mesmo quando se tornou difícil respirar, mesmo quando sua visão começou a escurecer. La danse macabre. Ela nem sequer teve força para ouvir aquelas palavras sussurradas. Houve o som de ânsia de vômito e então, vômito carmesim se espalhou sobre o corpo de Ains. Os pontos escarlates de luz nos olhos de Ains diminuíram ligeiramente. Clementine, que estava desesperadamente balançando os braços na esperança de escapar, era agora um saco de carne que espasmava. Ainda assim, Ains não afrouxou o aperto, mas apertou ainda mais. Logo, a sensação de ossos grossos quebrando foi sentido pelos braços de Ains. Só então, ele soltou o corpo, que não conseguia mais se mexer. O corpo de Clementine bateu pesadamente no chão, como um saco de lixo. Seu rosto era uma mistura horrenda de agonia e terror. Como um peixe do mar profundo trazido à superfície, podia-se ver seus órgãos internos saindo de sua boca. Ains pegou sua Infinite Flaza, jarra infinita, e usou seu fluxo de água limpa para se livrar do vômito que estava preso ao seu corpo. Ao mesmo tempo, ele falou casualmente com Clementine, que não podia mais responder. Eu esqueci de dizer, mas eu sou terrivelmente hipócrita. Assim que Ains estava começando a ficar irritado por ter que molhar as roupas enquanto limpava seu corpo, ele ouviu um enorme objeto se aproximando rapidamente. Ele se virou na direção da fonte do som, e ao que parece era Ansuki. O poder de luta de Ansuki era muito mais fraco do que o de Ains ou Narberal. Permitir que ele lutasse só levaria a ferimentos desnecessários. Portanto, ele ordenou que ficasse a certa distância. Deve ter vindo porque não podia mais ouvir o som da luta. Ele reconheceu a expressão no rosto adorável do hamster gigante, estava preocupado com Ains, praticamente criava um ponto fraco em qualquer um que visse. O hamster gigante, que não sabia o que seu mestre estava pensando, aproximou-se de Ains com velocidade inesperada e olhou nos arredores. Quando fixou os olhos com Ains, ele caiu de costas e mostrou sua barriga enquanto lamentava. Há um monstro horrível aqui. Milord. Milord. Ains agarrou-se à própria cabeça. Toda a força havia fugido de seu corpo, mas Ains lembrou de que ainda não tinha mostrado a Ansuki sua verdadeira forma. Mesmo assim, isso não era motivo para fazer um escândalo desse aqui. Quando olhou para o muro do cemitério ao longe, ele viu que os aventureiros ainda estavam lutando contra os Wrights. A julgar pela distância, eles não deveriam poder ouvir Ansuki, mas não havia garantia disso. Em um tom severo, Ains repreendeu Ansuki. Você já fez palhaçadas demais. Oh, essa voz máscula e autoritária. Milord, é o senhor. Mas é claro. É por isso que quero que você mantenha sua voz baixa. Inacreditável. Isso é mais do que este aqui esperava. Este aqui pensou que já soubesse a extensão dos poderes de Milord. A lealdade de Shansuke aqui foi redobrada. É mesmo. Mas como eu disse, mantenha a voz baixa. Isso é cruel, Milord. Por favor, não faça pouco caso da promessa de lealdade deste seu servo aqui. Você não ouviu o que o Ainsama disse? Idiota.
Parte do corpo de Ansuki se achatou quando foi chutado para longe. No lugar de seu corpo estava o pé de Narberal, que ela lentamente retirou. Ain-sama, creio que não há ganhos em deixar essa forma de vida inferior com vida. O Senhor permitiria que sua serva leal a incinere com raios. Não. Ser conhecido como aquele que comanda o sábio rei da floresta vale muito a pena. Tê-lo vivo e bem em nossas viagens é benéfico para nós. Indo ao que interessa a Narberal, o tempo é curto. Vá saquear os corpos. Podemos precisar entregar suas posses às autoridades locais, por isso precisamos determinar o valor desses objetos primeiro. Entendido. Eu estarei na capela. Cuide do resto. Sim. Então. E os cadáveres? Devemos levá-los de volta a Nazarick. Não? Podemos precisar entregar os responsáveis por trás do incidente, então apenas pegue o equipamento deles. Sim, senhor. Ouvi. Ansuki, que acabará voltar correndo, respirava com uma intensidade deliberada. Narberal, por sua vez, apenas olhou friamente e disse: as palavras de Ain-sama são mais importantes do que qualquer coisa que você tenha a dizer. Este é um conhecimento básico para um de seus servos. Uma forma de vida como você é a mais baixa dentre todos os lacaios do Ain-sama. Então, ou você presta atenção, ou eu mato você aqui e agora. Ansuki estremeceu. Da próxima vez, não será um ataque físico, mas mágico. Pelo crime de desobedecer ao Ain-sama, você sofrerá até que implore para morrer. Se este aqui entende, por favor, não faça essa cara assustadora. Foi porque este aqui ficou bastante surpreso com o quão majestoso ele parecia. Foi bastante impressionante. A expressão de Narberal suavizou um pouco e ela disse: de fato, Ain-sama é uma figura impressionante. Pelo menos você tem bom gosto. Obrigado pelo seu elogio. Mas se é assim que o milord parece, então a senhorita também tem outro rosto, Narberal dono. Eu sou uma doppelganger. O que vê é devido às minhas próprias habilidades inatas. Observe. Ela removeu uma luva e revelou uma mão com apenas 3 dedos, que eram mais longos que os dedos humanos. Eles pareciam patas de uma mariposa. Este aqui entende sim. Não se surpreenda com pouco. Como serve a grande tumba de Nazarick, não faça tanto alvoroço por coisas tão pífias. Enfim, eu vou tirar os itens mágicos dos cadáveres, então venha e me ajude. Sim, entendido. O menino Fireia estava na capela. Quando Ains olhou para ele, a luz vermelha nas órbitas de seus olhos diminuiu. Ele usava uma roupa estranha e transparente que chamava atenção para seu corpo, mas a atenção de Ains estava em seu rosto. Alguém o cortou no rosto e perfurou os olhos. Dos coágulos em forma de lágrima de sangue preto avermelhado escorriam em suas bochechas. Ficou claro que ele estava cego. Bem, cegueira pode ser curada. A magia é realmente conveniente. A questão agora era a condição atual de Fireia. Ele estava em pé aqui, mas não reagiu à chegada de Ains. Mesmo que seus olhos não pudessem ver, ele deveria saber que alguém estava vindo. No entanto, não houve reação, o que implicou uma coisa: o controle da mente. A questão agora era sob que tipo de controle estava. Deve ser isto. O olhar de Ains se fixou na coroa de teia de aranha que repousava na cabeça de Fireia. Ou melhor, seria melhor dizer que nada mais parecia mais suspeito do que isso. Assim que estendeu a mão para remover a coroa, Ains parou no meio do caminho. Como não sabia o que causara isso, ele não deveria fazer nenhum movimento descuidado. Portanto, Ains lançou uma magia na coroa. All Appraisal Magic Item. Em Yggdrasil, essa magia diria ao conjurador sobre o criador e o fabricante de um item mágico. A magia também poderia ser lançada aqui, mas se comportava de forma diferente, pois informações que não apareciam em Yggdrasil apareceram na mente de Ains. Crow of Wisdom. Entendi. Curioso, as habilidades desse item não existiam no jogo, ou seja, um item impossível de ser fabricado em Yggdrasil. Ains suspirou depois de aprender tudo isso e começou a pensar no que fazer a seguir. Ele estava preocupado principalmente com os benefícios de levar Fireia para a grande tumba de Nazarick. A perspectiva de ganhar um item mágico raro e um igualmente raro talento de nascença era algo muito atraente. No entanto, sua hesitação durou apenas um momento. Como eu já aceitei essa tarefa, falhar de propósito só servirá para manchar o nome de Ains ou Algon. Greater Break Item. Ains lançou uma magia na coroa. A cena do item se decompondo em poeira cintilante foi muito bonita. Ains carinhosamente abraçou o jovem desmaiado e gentilmente colocou-o no chão. Então ele examinou o rosto de Fireia. Depois disso, tudo o que eu preciso fazer é curar seus olhos, embora não sei bem se devo fazer isso aqui ou não. Tocando seu queixo ossudo, Ains se levantou devagar. Os undiares que havia invocado ainda não haviam sido completamente eliminados, mas sentiu que alguns já haviam sido destruídos. Logo, os reforços ou melhor, intrometidos encontrariam esse lugar. Antes disso, ele teria que reformular sua ilusão facial e refazer suas espadas e armaduras. Ele também precisava recuperar os itens mágicos rapidamente. Ao contrário de como as coisas eram quando ele fazia o Pequele em Yggdrasil, aqui ele podia pegar todas as suas armas e equipamentos, por conta própria. Isso lhe agradou. Quando ele olhou para trás a ver se Narberal precisava de alguma ajuda para recolher o equipamento, ela já estava na entrada da capela. Ain-sama, qual é o problema? Já coletou o equipamento do inimigo? Inclusive o dinheiro deles. Sim, mas há algo que eu queria sua opinião. Narberal avançou para a capela, uma esfera negra na mão. Parecia irregular, como uma pedra que se poderia encontrar ao lado de um rio, e não parecia muito valioso. O que é isso? Parece ser algo que a forma de vida inferior, Lombriga, valorizava profundamente. No entanto, não sei quais são os efeitos. Mesmo,
Narberal, a NPC, sabia muito menos magias do que a Ins, e a maioria delas eram magias de combate. Por isso, ela não pôde avaliar seu valor. A Ins pegou o orbe e lançou a mesma magia de antes. All Appraisal Magic Item. Os pontos vermelhos de luz que serviam como os olhos de Ain se iluminaram. O que? É isso? O Orb of Death? É um item mágico inteligente. O Orb of Death era um nome impressionante, mas não era tão impressionante assim. Ajudava a controlar os undiais, e podia lançar várias magias necromânticas diferentes todos os dias, mas nenhuma delas atraía Ains. Ele também tinha a desvantagem de dominar mentalmente os humanos que o mantinham, embora Ains e Narberal que possuíam defesas contra efeitos que afetam a mente fossem imunes, assim como criaturas demi-humanas ou heteromórficas. Que item estranho! A única coisa que o intrigou foi o fato de ser um item mágico inteligente. Ains o cutucou levemente, e quando estava prestes a mandá-lo falar, uma voz falou em sua cabeça. Saudações a ti, ó poderoso Rei da Morte. Essas palavras ecoaram dentro de seu crânio. Ains continuou olhando para o orbe. Em um mundo de monstros e magia, isso dificilmente era algo interessante. Realmente é um item mágico e inteligente. Ains agilmente agitou o orbe de mão em mão e continuou examinando-o. No entanto, o orbe não mostrou nenhum sinal de querer falar. Ains ponderou a situação, e depois de decidir uma possível razão para isso, ele disse: Eu permito que você fale. Ó poderoso Rei da Morte, aceite meus mais profundos agradecimentos. Essa reação lembrou Ains dos NPCs leais de Nazarick, e ele riu. Aceite o maior respeito deste que sente a vossa aura absoluta de morte. Eu já dissipei todas minhas auras. Por que esse item continua me chamando de Rei da Morte? Eu aceito. Meus mais profundos agradecimentos, ó Supremo Soberano da Morte. Sou profundamente grato a todas as formas de morte que existem dentro deste mundo, e dentre todas, jamais poderia imaginar encontrar um ser de presença tão magnânima. Embora o orbe estivesse falando de maneira suspeita, essas palavras pareciam sinceras o suficiente. Isso fez as costas de Ains coçarem pouco, então ele empinou o peito para cima e disse: E então? Você pode falar alguma coisa além de bajulações? Sim. Este que vos fala se desculpa profundamente por este pedido impensado, mas este que vos fala tem um desejo que talvez apenas o Rei da Morte possa conceder. Qual? Sim. Este que vos fala outrora sentia que o motivo de existir neste mundo seria a fim de espalhar a morte, mas depois de conhecer a ti, o poderoso Rei da Morte, este que vos fala percebeu que realmente nasceu para servi-lo. Ó poderoso Rei da Morte, por favor aceite a fidelidade deste que vos fala. Este que vos fala espera ter um lugar entre seus fiéis servos. Parecia sincero o suficiente, e se tivesse uma cabeça, provavelmente teria se curvado. Ains pressionou os dedos contra a boca e começou a pensar. Ele tinha que considerar os méritos e deméritos de tomá-lo como um servo, se era confiável e assim por diante. Ains examinou o item mágico novamente. Por segurança, ele provavelmente deveria destruí-lo. No entanto, algo assim não existia em Yggdrasil, e destruir outro item único seria um desperdício. Depois de lançar várias magias de proteção no orbe, Ains chamou o hamster gigante que havia entrado na capela. Ansuki. Sim, milord. O que deseja? Pegue isso. Ains jogou o orbe que estava segurando, e Ansuki pegou-o com agilidade. Posso perguntar a milord sobre este item. É um item mágico. Pode usá-lo. Este aqui acha que sim, mas é barulhento. Grita tanto que este aqui quer devolvê-lo ao milord. Narberal olhou para Ansuki com os olhos arregalados. O senhor está presenteando uma recém-chegada. Pelo modo como Narberal falou, Ains podia dizer que ela perdeu a compostura e estava profundamente abalada. Embora eu já tenha lançado magias anti-detecção, ainda não sei dizer se é perfeitamente seguro, então é melhor entregá-lo a Ansuki. Entendo. Como esperado de Ains-sama. Seus sábios julgamentos são impecáveis. Diante dele estavam Narberal e Ansuki se curvando de forma digna. Por sinal, as bochechas de Ansuki tinham um calombo pouco menor que um punho humano. Pouco antes de dar o comando para retornarem, Ains notou o vulto de sua capa vermelha. Por um capricho, ele agarrou a lateral da capa. Ah bem. Se a recuperação já estiver completa, então é hora de levar o Fireia. Ains balançou sua capa vermelha de maneira majestosa. E retornarmos triunfantes. Ele empurrou as portas da estalagem onde ele havia ficado antes. A estalagem ficou em silêncio, e incontáveis olhos se concentraram em Ains. Desta vez ninguém o obstruiu, e ele chegou diante do estalajadeiro. Vou você. Os olhos do estalajadeiro e dos clientes da estalagem foram atraídos para a plaqueta de metal em volta do pescoço de Ains. Em um tom casual que parecia estar sorrindo, Ains disse: um quarto duplo. Depois de colocar a peça de prata, ele pegou as chaves do estalajadeiro que agia como se um gato tivesse comido sua língua. E assim Ains entrou em seu quarto, onde dissipou sua magia e retomou seu verdadeiro rosto. A plaqueta de mitril em volta de seu pescoço tilintou alto contra o Nemean Lion Pendant. Ele havia explicado sua parte nas atividades da noite anterior no cemitério, com isso receberá a plaqueta do metal. A estalagem ficará em silêncio justamente por causa daquela placa. Um homem que tinha sido um aventureiro de placas de cobre apenas há alguns dias, já havia subido rapidamente de classificação na segunda vez que o viram. Isso estava além da capacidade de compreensão das massas. Sua reação honesta encheu Ains com um senso de superioridade, bem como insatisfação. Em seu coração, ele esperava ser promovido até o nível Orixalcum, mas seus feitos só renderam isso. Como teriam reagido se tivessem visto uma plaqueta de Orixalcum? Ainda assim, haveria outras oportunidades.
Apenas uma pequena quantidade de pessoas soube do incidente. E quando narrou os eventos para a guilda, suas realizações haviam sido realmente inacreditáveis. Embora fosse algo digno da classificação adamantite, isso não aconteceu porque a INS não tinha realizações anteriores e as investigações sobre o assunto não estavam completas. Portanto, a guilda decidiu ser prudente. Em outras palavras, a guilda já pensava em Ains como um aspirante aventureiro adamantite do reino. Além disso, com o passar do tempo, a história da batalha no cemitério, bem como o grande nome de Ains, Momon, certamente se espalharia pela cidade. Isso porque os guardas que fugiram não poupavam palavras quando se tratava de falar de suas façanhas. O plano estava indo tão bem que Ains não pôde deixar de sorrir. Ou melhor, não estava apenas indo bem, tinha sido perfeito. Ains cutucou a plaqueta de Mithril com o dedo, e então Narberal fez a pergunta sincera. Posso perguntar como devemos lidar com aqueles dois? Eles disseram que entrariam em contato conosco sobre a remuneração apropriada. Narberal estava se referindo a Fireia e Lise Bariari, os dois herboristas. Ains já havia decidido como lidar com eles. Lise disse que daria tudo o que tivesse. Portanto, eu vou levar ela e seu neto para o vilarejo Carne. Ela vai fazer poções para mim, melhor dizendo, para a grande tumba de Nazarick. Há pessoas que podem fazer poções em Nazarick também. Por que o senhor prefere envolver essas formas de vida mais baixas, Urexis Unicintus, para fazê-las também? É porque eu quero uma nova fonte de poder. Narberal olhou estupefata e não respondeu, então Ains continuou. Eu considerei que os ingredientes de nossas poções podem acabar, por isso é necessário desenvolver métodos de fazer poções que não sejam iguais aos de Yggdrasil. Além disso, poderemos combinar os métodos deste mundo e de Yggdrasil, abrindo assim um novo caminho de poder para nós. Afinal, podemos estar com tecnologia de 600 anos atrás. E claro, preciso deixar bem claro para eles o principal, não podem espalhar absolutamente nada sobre os meios de fazer as poções, mas vendo o rosto dela quando entreguei o neto, parece que isso não será um problema. Ains lembrou da reação de Lise quando ele trouxe Fireia de volta. Ains já havia curado os olhos de Fireia, mas o garoto ainda estava inconsciente devido ao tremendo choque que receberá. Mesmo assim, quando Lise soube que a vida de seu neto não estava mais em perigo, ela chorou copiosamente e jurou que pagaria a Ains o que prometera. Vamos deixar a Lise de lado por enquanto. Há algo mais importante para cuidar. Ains lançou a magia Message e contatou Albedo. Ele havia recebido um recado de Intoma mais cedo, mas como o tempo estava curto, Ains só pôde dizer a ela que não se preocupasse muito. Além disso, ele tinha coisas mais importantes para resolver. Depois da Message conectada a Albedo, a primeira coisa que ela disse excedeu em muito sua imaginação. A Ains-sama. Shalltear Bloodfallen se rebelou contra nós. Por um momento, Ains não tinha ideia do que essas palavras significavam. Depois que elas lentamente filtraram em sua mente, sua reação foi como a de um idiota. Que? E com o fim desse vídeo, chegamos ao final do volume 2 de Overlord, o Guerreiro Negro. E como bônus, vocês já devem estar vendo as imagens desse volume. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e dê aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E não percam os próximos volumes. Até mais, pessoal!